Time, eu vim aqui hoje fazer um vídeo um pouquinho diferente do que eu tô acostumado. É um vídeo resposta para um dos nossos viewers aqui, então eu queria responder ele em vídeo porque a pergunta dele foi um pouco longa e eu acho que ela merecia pelo menos um vídeo para fazer a diferença aí no dia dela. Vocês podem acompanhar aqui do meu lado o comentário. Show, hein? Gostei bastante, estava perdido nisso. Só que eu fiquei com uma dúvida. Exemplo, se eu tenho uma API e eu fiz uma alteração minúscula nela e essa alteração vai impactar na exibição em site, podendo ser, por exemplo, a formatação de um valor. Ok. Eu poderia fazer apenas um end-to-end, já que foi simples e eu preciso apenas abrir o site para ver se a informação está correta? Ou preciso fazer um regressivo para isso rodar e todos os tipos de testes, etc. Tá, são duas perguntas, eu vou responder essa primeira pergunta. Meu querido, o que acontece? Você precisa fazer o regressivo a partir do momento que você fez essa alteração. Essa seria a resposta mais sensata que eu poderia te fazer. Porém, como você está fazendo uma alteração muito simples e você sabe que alteração é, né? Caso você esteja bem junto ali com o seu desenvolvedor, você pode sim garantir ali a qualidade verificando se aquela feature específica, né, se aquela alteraçãozinha não fez nada. Porém, isso depende muito do seu sistema, tá, galera? Pode acontecer aí que o seu sistema é super robusto, bem feito, ele já tem uma qualidade maior, tá? Mesmo assim, ele pode ocorrer de quebrar. Lembrando, você é o guardião da qualidade do seu produto. Você tem que garantir que quando entrar em produção ninguém vai encontrar nenhum problema, tá? Então assim, se chegar em produção com problema, isso pode ser considerado sim seus erros, porque você não fez os testes regressivos. Então é para isso que a gente tem a automação. O que você poderia fazer nesse caso você tenha uma automação de testes regressivos, né? E, no caso, uma cobertura de teste bem grande e legal. Você poderia verificar justamente essa alteração ali na feature que você sabe que ele vai alterar e rodar os testes automatizados. Caso você não tenha testes automatizados, isso vai ser um pouco mais difícil e você teria que fazer sim um regressivo. Mas eu entendo que dependendo da situação, do momento que você tá, às vezes não é possível fazer o regressivo duas vezes por causa de um erro simples, né? Porém, só porque você falou assim, né, que esse erro e aí ele é de uma formatação, né, que vai alterar a formatação de um texto vindo da API, isso já é um pouco estranho, né, porque a API necessariamente não alteraria a formatação, mas saiba que aí você já tem duas possibilidades. Primeira possibilidade, que essa formatação nova, ela quebre o seu front-end de alguma forma, né? Então você tem que verificar isso com certeza, e além disso, você vai ter que verificar também se a formatação está correta na API. Tá? Além disso, depende muito das integrações que acontecem nessa parte do sistema. Se tiver muitas integrações que vão se utilizar dessa API, com essa informação nova, é legal que você teste todas também. Então, eu recomendaria ali um regressivo. No caso do end-to-end, sim, você vai rodar um end-to-end, né, para verificar, mas não significa só que rodando end-to-end você vai garantir a qualidade. E aí você me diz, você pode até passar essa task para frente, mas quando entrar em produção, se der errado, vão lembrar de você por causa disso. Eu já tô adiantando aqui porque pode acontecer. Espero que isso tenha te ajudado. Então, assim, na minha opinião, sim, fazer o regressivo é necessário, e é por isso que é tão importante ter e aprender automação, tá? Por isso que é tão importante ter e aprender a automação, eu repito. Vamos lá. A outra dúvida é por que quando eu pesquiso sobre pirâmide de teste para end-to-end no topo, não deveria ter o regressivo também? Então, eu fiz um vídeo falando só sobre isso, tá? Sobre pirâmide de teste. Se você quiser, você pode ir lá dar uma olhadinha no canal. Porém, no caso, o teste regressivo, entenda que ele é um teste que vai testar o sistema inteiro. Então ele une aí todos os outros testes que você tem, tá? Então, por exemplo, você tem os testes end-to-end, vai rodar no teste regressivo. Você tem teste smoke, vai rodar no teste regressivo. Você tem teste de integração, vai rodar no teste regressivo. Você tem teste unitário, vai rodar no teste regressivo. Você vai fazer teste manual, vai fazendo teste regressivo. Então o que acontece? Você junta todo tipo de cobertura que você tem e roda no teste regressivo. Então basicamente o teste regressivo ali nada mais é do que a junção de todos os testes ao mesmo tempo que você tem de cobertura naquele sistema, tá? Por isso que o de end-to-end ele fica ali em cima, porque o end-to-end ele é o que vai atravessar ali o sistema, né? No caso, na utilização como se fosse de um usuário do começo até o fim do seu sistema, né, de um fluxo, e é por isso que ele é mais custoso. E no caso a gente chama testes end-to-end também aí, são os testes que são feitos pela automação. Então se você for comparar, né, o teste end-to-end com o teste de integração e teste unitário, o teste end-to-end ele é o mais lento de todos, por isso que ele está no topo. Se você tiver muitos testes end-to-end, né, uma grande quantidade, provavelmente isso vai acarretar em um tempo muito grande na sua automação rodando, tá? Então é por isso. Mas sim, o teste regressivo, no final das contas, ele
é o último a ser feito, mas ele é o maior porque ele vai englobar todos os outros testes que você tem, tá bom? Eu espero que eu tenha respondido a sua pergunta e espero que se alguém aí tivesse essa pergunta também, entendeu o que eu quis dizer. E eu espero que esse vídeo não tenha ficado muito longo e dê pra postar de um jeito legal aí pra vocês entenderem. Eu espero que vocês tenham um ótimo dia e se inscreve, comenta, compartilha, porque isso ajuda demais a gente. Valeu, time! Tchau, tchau!